Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Segredo do Crédito. Esse é o programa onde eu te ensino a multiplicar o seu patrimônio com imóveis de leilão usando o poder do crédito. Não só na compra desses imóveis, mas também na venda. E antes da gente começar, para quem ainda não me conhece, meu nome é Thaís Lima Silva, eu sou especialista em crédito para imóveis de leilão, correspondente da Caixa Econômica Federal já há mais de 7 anos. E toda terça e quinta eu venho aqui trazer um episódio, desvendar, desmistificar esse mundo do crédito no mercado de leilões hoje, que ninguém fala no mercado e que, sem dúvidas, para você que está acompanhando todos os episódios aqui comigo, já entendeu que dominar crédito é o que vai fazer você, arrematante, realmente multiplicar o seu patrimônio e se sair na frente de vários outros arrematantes por aí. E para você que é novo por aqui, já vou falar. Segue o canal, se inscreve, tá? Me segue também no Instagram para você acompanhar todas as dicas, todos os assuntos que eu trago de forma gratuita que são importantíssimos para você arrematante, tá? E no tema de hoje nós vamos falar sobre imóveis que não aceitam financiamento. E esse tem sido um tema muito polêmico, porque nesse momento na Caixa não tem muitos imóveis que aceitam financiamento. E aqui eu vou explicar para vocês tudo. O porquê isso acontece e o que fazer quando o imóvel não aceita financiamento e quando nós estamos em períodos, olha o que eu tô falando com vocês, em períodos onde a Caixa disponibiliza menos imóveis financiáveis, tá? E esse é um dos maiores medos de quem está começando nesse mercado, para quem já está nesse mercado, que vem várias dúvidas e objeções, né? Nossa, a Caixa não está financiando mais. Falam que dá para comprar com 5% de entrada, mas eu não sei achar esses imóveis, eu não sei como aprovar o meu crédito. Enfim, são várias dúvidas e eu tô aqui sempre para trazer para vocês os tópicos mais relevantes de acordo com as dúvidas de vocês. E esse aqui tem sido um dos mais pedidos que eu recebo no meu Instagram. Thaís, quando a Caixa vai liberar mais imóveis que aceitam financiamento? Ou o que eu faço quando o imóvel não aceita financiamento? Tem lá milhares de oportunidades, porém, pagamento à vista e uma quantidade menor de financiamento. Então, o que eu vou explicar para vocês aqui? Primeiro, pessoal, quero trazer um contexto para vocês, tá? E para quem foi chegando aí depois, não deixem de se inscrever, tá? Não deixem de se inscrever, pessoal, acionar as notificações para sempre receber esses conteúdos aqui, tá? Então, vamos lá. O que eu quero explicar para vocês primeiro? É um contexto do que tem acontecido no mercado hoje, quando a gente fala de financiamento. E não só, pessoal, do financiamento de imóveis de leilão, mas todas as linhas de financiamento da Caixa Econômica, não só da Caixa, mas de todos os bancos, vem sofrido com a falta de orçamento. O que é essa falta de orçamento, Thaís? O banco não está tendo dinheiro para emprestar. Enfim, a Caixa não está emprestando mais. Inclusive, eu recebi alguns comentários essa semana e vou gravar conteúdo sobre eles e vou colocar lá no Instagram. Então, se você não me segue, vai lá seguir. Onde eu explico o cenário atual, que é o que eu estou trazendo aqui para vocês entenderem o mercado imobiliário. Thaís, e por que o arrematante precisa saber sobre o mercado imobiliário, sobre crédito, sobre orçamento? Gente, é fundamental que você, que é um investidor no mercado imobiliário, que quer viver de leilão, né? Quer enriquecer, quer criar uma nova renda, talvez até mudar de profissão com imóveis de leilão, como alguns arrematantes já vêm fazendo, mudar a vida da sua família, realmente ganhar dinheiro nesse mercado, você precisa dominar a parte do crédito, do financiamento, entender o que está acontecendo, tá? Porque vamos lá, a maioria dos imóveis hoje, quando a gente fala de imóveis extrajudiciais, e aí aqui eu já estou falando até além da Caixa Econômica Federal, para a gente contextualizar, os imóveis extrajudiciais, eles vêm, né, ali como perca quando um cliente perde o imóvel. Alienação fiduciária, a pessoa comprou o imóvel do banco, não pagou, perdeu esse imóvel foi a leilão. E aí, a maior quantidade de imóveis hoje se concentram na Caixa Econômica Federal. Hoje, vocês vão entrar no site da Caixa, vão ter mais de 30 mil imóveis disponíveis e esse número só vem crescendo cada dia mais.
Como a gente já sabe, nos últimos 4 anos foi um boom no mercado de leilões e eu posso dizer para vocês que isso só está começando com a inflação em alta da forma que está e a inadimplência cada vez maior. Então, o banco ainda vai retomar muito mais imóveis. É triste essa realidade para o nosso país? Sim. É um momento de crise nesse setor? Sim. Mas é um momento de oportunidade para quem enxerga o que está acontecendo e vai aproveitar essa oportunidade. O dinheiro ele só muda de mão, gente. E nesse momento ele está no leilão. E olha só. Então, quando a gente fala de imóveis extrajudiciais, né, dos leilões extrajudiciais, que são esses imóveis que grande maioria são da Caixa Econômica Federal, o que acontece? Primeiro ponto que a gente tem que falar aqui. Orçamento, que era o que a gente estava falando, né? Só para eu não me perder aqui, tá, pessoal? Quando a gente fala de orçamento, deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui, que eu gosto de escrever. Então, para a gente contextualizar o que está acontecendo hoje, antes de chegar no motivo pelo qual a Caixa não tem tantos imóveis hoje, e pode ser que amanhã tenham milhares de imóveis que aceitam financiamento, tá? Então, hoje você vai entrar no site da Caixa, vai ter lá 500 imóveis, né? De 34 mil imóveis, 500 aceitando financiamento. É um volume baixo, sim, mas isso muda o tempo todo. No mês passado, por exemplo, ela liberou em torno de uns 700 que não estava liberando, então uma galera conseguiu arrematar. Daqui a pouquinho, pode ser que amanhã ela libere mais imóveis. O que você tem que estar preparado e entender isso que eu vou explicar para vocês. Então, o que acontece hoje? O primeiro fator hoje, para que a Caixa não esteja liberando todos os imóveis de leilão para financiar, porque, gente, presta atenção, o que a Caixa mais quer é vender esses imóveis de leilão que estão lá parados. Eu saí de 2 reuniões recentemente da Caixa Econômica, junto com a CVM, e o que mais foi pautado foi o assunto orçamento, tá? Que está sendo discutido dentro da Caixa Econômica Federal para liberar uma maior quantidade de imóveis que aceitam financiamento. Então, o orçamento nada mais é do que o dinheiro que é emprestado para você comprar esses imóveis. É o dinheiro que o banco tem para te emprestar para comprar. Ah, Thaís, mas o imóvel é da Caixa, não faz sentido. Gente, vamos lá. No banco, tá? O crédito imobiliário, ele tem leis, né, que são específicas, que são determinadas pelo Banco Central, onde, mesmo que aquele imóvel seja da Caixa e você compre através de financiamento, o dinheiro ele sai do caixa para depois voltar. Não é tudo da Caixa, a Caixa usa de qualquer forma. Não, então tem que ter orçamento para isso. E aí, quando a gente fala de imóveis Caixa, o que acontece com os imóveis da Caixa de leilão? São imóveis que, em grande maioria, são de ticket baixo, gente. Isso significa que os imóveis, a grande maioria, se você filtrar lá hoje, mais de 30 mil imóveis vão estar na faixa, né? Mais de 20 mil, 25 mil, vão estar na faixa ali até 270 mil, 300 mil reais. Ou seja, é um volume absurdo de imóveis que se enquadram hoje no Minha Casa Minha Vida. Thaís, o que isso tem a ver? Gente, eu troquei aqui. O que isso tem a ver com leilão, Thaís? Vamos lá, vocês têm que acompanhar comigo pra vocês entenderem, tá? Então, hoje, a maioria dos imóveis de leilão da Caixa, se fosse para a Caixa liberar para financiar, esses imóveis se enquadrariam no perfil Minha Casa Minha Vida. O imóvel, tá, pessoal? Só que aí a gente tem uma questão no leilão. No leilão hoje, menos de 1% compra para uso próprio. Que é o quê? Para morar. Certo? A maioria, tá? 99% aí são investidores. São vocês. E aí, a Caixa tem uma questão que vocês precisam entender. A Caixa ela tem uma questão institucional, que é o quê? Moradia, uso próprio. E esses imóveis aqui, que estão a leilão, a Caixa entende, antes do leilão dar esse boom e ter virado o olhar totalmente para o investidor, e a Caixa já entendeu que o público que compra de leilão não é quem está querendo a casa própria, é quem quer comprar para vender.
O que que acontece? Quando a gente fala para financiamento do investidor, presta atenção comigo, gente. Quando a Caixa fala agora que é para o investidor, vamos lá, você que é investidor, você está morando em BH e vai comprar um imóvel lá na Bahia para investir de leilão da Caixa e quer usar o financiamento, quer financiar até 100%, que é uma maravilha essa alavancagem, né? A gente já falou sobre ela aqui. Só que o que acontece? Esses imóveis, como tem um ticket baixo e enquadram no Minha Casa Minha Vida, o investidor, ele não pode comprar pelo Minha Casa Minha Vida esses imóveis. Por quê? O Minha Casa Minha Vida tem regras específicas de enquadramento que, na maioria das vezes, quase 100% das vezes, o perfil investidor ele não vai se enquadrar no Minha Casa Minha Vida para comprar um imóvel de leilão. Compreendem? Só que, gente, o que aconteceu há uns 2 anos atrás? A galera começou a burlar e muita gente queria aproveitar o subsídio, a taxa de juros, né, barata, e comprava imóvel de leilão para investir no Minha Casa Minha Vida também. Além disso, não só isso, tá? Esse foi o menor dos problemas. O orçamento para imóvel usado do FGTS, ele foi só diminuindo. O que acontece no orçamento? Hoje nós temos 2 orçamentos, para vocês entenderem. Nós temos 2 modalidades de financiamento. O MCMV, que é o Minha Casa Minha Vida, e o SBPE hoje, certo? O Minha Casa Minha Vida tem regrinhas, faixas de renda, imóveis ticket baixo, beleza. O SBPE, eu costumo dizer que ele é o mais livre. Não tem muitos limitadores. E no leilão não tem limitador nenhum. Não tem limitador de valor, não tem limitador de quantidade de financiamento no leilão, tá, gente? Que a gente tá falando aqui. E aqui já tem um monte de limitadores, certo? Só que o orçamento hoje no Minha Casa Minha Vida imóvel usado, que é o caso de leilão, que leilão não entra como imóvel novo, entra como imóvel usado, o orçamento, que é o dinheiro para emprestar nessa linha aqui, ele está escasso. Tanto que, se tiver alguém aqui que já arremata imóvel de leilão e vai vender o imóvel agora, sabe que nesse momento a gente está demorando um pouco mais para assinar os contratos de financiamento. Mas a gente está assinando, mas está demorando mais tempo. Porque existe o valor a ser liberado no Minha Casa Minha Vida aqui, ele é menor. Então, todo ano, o Conselho Curador do FGTS libera lá tantos bilhões de financiamento imobiliário pelo Minha Casa Minha Vida. Só que a maioria desse valor vai para imóveis novos e uma pequena parte vai para imóveis usados. O que a Caixa teve que fazer aqui? Desde o ano passado, imóveis de leilão, tá? Imóveis de leilão só são financiados pelo SBPE. Tanto que, se vocês forem lá no site da Caixa um imóvel que aceita financiamento, eu vou até abrir aqui. Eu quero abrir para mostrar a vocês, para vocês entenderem. Que agora vocês vão entender comigo, que quando vocês estão garimpando imóveis, vocês buscam imóveis que aceitam financiamento, certo? E aí tem essa informação aqui, ó. Deixa eu pegar para vocês, deixa eu abrir aqui. Vou pegar qualquer uma aqui só para... Deixa eu ver se vai compartilhar. Deixa eu ver aqui. Foi. Tá aparecendo aí para vocês, tá? Olha só. Quando vocês... Esse imóvel aqui, por exemplo, aceita financiamento, gente, ó. Olha o que a Caixa mudou aqui. Permite financiamento somente no SBPE. Tudo que eu expliquei aqui foi para chegar nisso aqui com vocês. De que? Primeiro, por que reduziu a quantidade de imóveis de leilão que aceitam financiamento? Porque no Minha Casa Minha Vida não tem orçamento suficiente para suprir aqui essa demanda. E a Caixa tirou por quê? Ela entendeu que o perfil que compra imóvel de leilão é o perfil investidor. E o perfil investidor, muitas das vezes, não vai se enquadrar no Minha Casa Minha Vida, ele vai se enquadrar no SPPE, que é uma linha de financiamento mais livre. Entenderam? Então, significa que hoje, nesse atual cenário, a Caixa só está liberando imóveis que aceitam financiamento pelo SPPE. E aí, aqui, a gente tem uma questão importante, que é o quê? O SBPE hoje, para imóveis de leilão, o mínimo de financiamento é R$50 mil.
Então, a Caixa não empresta menos de 50 mil no FGTS. Aí você vai lá no site da Caixa hoje, faz um filtro lá. Tanto de imóvel abaixo de 50 mil lá na compra direta. Então, esses imóveis abaixo de 50 mil não vão aceitar financiamento mesmo. Então, a gente já elimina uma remessa, tá? Só que agora, pessoal, tem questões internas da Caixa com relação ao orçamento do SPPE. Então, até aqui vocês entenderam. Minha Casa Minha Vida tirou o orçamento Minha Casa Minha Vida para imóveis de leilão. Imóveis de leilão só financia no SBPE porque estamos com pouco recurso para o Minha Casa Minha Vida, imóvel usado. Então, a Caixa está tendo o quê? Que fazer manobras para conseguir suprir o mercado e atender o máximo de pessoas possível. Mas, deixa eu falar isso com vocês, em tantos anos como correspondente na Caixa, isso sempre aconteceu. E há épocas da vaca gorda e há épocas da vaca magra, né? Esse é o ditado. Então, tem épocas que o orçamento está escasso e menos pessoas vão ter acesso. É isso, gente. Mas o que eu quero mostrar para vocês, né? O motivo disso, mas que vocês estejam preparados porque o cenário ele muda a qualquer momento. E também eu vou trazer daqui a pouquinho que tem outras alternativas. Mas primeiro vocês têm que entender o contexto. Porque vocês estão me perguntando muito sobre isso e estão achando que a Caixa não financia mais. Não, você tem que entender o cenário. Você tem que entender o porquê, as estratégias. Até para que quando esse cenário mude, você já entenda e você esteja preparado para aproveitar as oportunidades. Porque esse cenário vai mudar. Daqui a pouquinho vai liberar um tanto de imóveis que aceitam financiamento e você vai estar aí. Se você não tomar a decisão de estar num ambiente, aprender a usar o crédito, a usar essas estratégias, você vai perder a oportunidade de novo, tá? Então, vamos seguir aqui. Olha só. Voltando aqui. Então, hoje, o mínimo é 50 mil. Então, o que a gente entendeu? Uma remessa de imóveis não vão aceitar financiamento. Ok. Só que tem vários imóveis, milhares de imóveis no site da Caixa, acima de 50 mil até milhões, né? E muitos não estão aceitando financiamento. Por quê, Thaís? Alguns pontos que eu quero trazer aqui. Primeiro, finalizando o orçamento. Gente, estamos num momento na Caixa onde o orçamento ele está mais restrito, não só na Caixa, mas em outros bancos. Então, como está com menos orçamento, no SPPE está com menos orçamento, no Minha Casa Minha Vida está com menos orçamento, estão restringindo, então não estão com a torneirinha toda aberta do crédito nesse momento. Só que, quem está vendo o movimento do mercado, como que acontece, nós estamos chegando num ponto onde a inflação ela tende a começar a reduzir a partir de 2026. Inflação reduzindo, taxa de juros reduz, poder do crédito sobe de novo, porque o país precisa que o crédito suba de novo. Não tem como, gente, o governo precisa disso. Então ele vai manobrar de todos os jeitos até o crédito voltar. Inclusive, nós estamos com novidades para entrar, que é nova linha de crédito no SBPE. Deve entrar até final do mês, tá? Porque já estão mexendo. Que é o Poupança Mais. Que é uma linha de indexador que eu acredito muito que vai liberar para imóveis de leilão. Torço muito que libere. Eu acredito muito nisso. E a gente vai ter vários imóveis aí liberados para financiamento, tá? Então, o Banco Central, ele já está trabalhando há mais de 2 anos, pessoal, a resolução de orçamento para o SBPE. Por quê, Thaís? E não é só na Caixa, gente, é em todos os bancos. Isso é o Banco Central que está fazendo essas manobras e mudanças, tá? Quem me acompanha há mais tempo que tiver aqui, eu falei, gente, o crédito imobiliário hoje representa 10% do PIB no Brasil. O Banco Central já está trazendo novas alternativas a partir de 2026 para a gente chegar a 20% nos próximos 10 anos. Deixa eu falar com vocês, só Thaís, esses 10% do PIB aqui, gente, demorou 60 anos para acontecer. E nós já temos tudo isso no mercado imobiliário. Imagina daqui 10 anos a gente chegar a 20%. É dobrar o volume de crédito. Então, arrematante, você precisa dominar a regra de crédito, você precisa entender o que está acontecendo no mercado. Por quê? Você não quer entrar no mercado de leilões hoje só porque está uma onda de leilões e não aproveitar as oportunidades a longo período, porque o leilão ele não vai acabar, o financiamento ele não vai acabar. Mas quem vai sobreviver no mercado é quem domina o máximo possível de todo o nicho.
Entende o que vai acontecer no mercado, senão você se desanima. Você vai acompanhando a manada. Então, esse é o diferencial de entender, tá? Segundo ponto aqui de não ter tantos imóveis que aceitam financiamento, políticas internas. Aí, políticas internas é políticas internas da Caixa, tá? A Caixa, ela faz manobra, gente. É aquilo que eu falei, vai ter época que ela incentiva mais, vai ter épocas que ela incentiva para um lado, para o outro. Você tem que estar preparado, porque ela muda amanhã as regras. Esse ano, por exemplo, 2025, nós ainda não tivemos a promoção de 100%. Todo ano, a Caixa lança campanha de 100% financiado. Não é nem a estratégia que eu ensino, não, tá? Porque eu ensino uma estratégia dentro do leilão com crédito, que é financiar 100% do imóvel de leilão, incluindo despesa financiada. Aqui na promoção, você entra sem sinal nenhum. Você compra com 100% e paga a documentação, tá? Então, aqui você entra sem sinal nenhum, beleza? Essa promoção não aconteceu esse ano ainda. Pode ser que com essa nova linha de crédito aqui e novo orçamento chegando, a gente tenha promoção nos próximos dias. Você precisa estar preparado. Precisa estar preparado para isso. Até aqui deu para vocês entenderem? E aí, só para fechar aqui, terceiro ponto. Gente, imóveis que aceitam financiamento. É isso que eu queria trazer para vocês, um contexto de mercado, para vocês entenderem o que está acontecendo dentro da Caixa. Eu acho que aqui deu para esclarecer. O que eu falo é, fiquem atentos, garimpem o tempo todo, deixem o crédito de vocês aprovado, estudem, mas não percam oportunidades. É o que eu disse, hoje não tem muitos imóveis que aceitam financiamento, amanhã pode ter 1.000, 2.000, se você não se preparar, não aprovar seu crédito, não aprender a comprovar sua renda, se organizar, estudar, vai passar as oportunidades debaixo do seu nariz e você não vai aproveitar de novo. Beleza? E aí, para você que já está estudando, está buscando alternativas, mas não tem capital e fica dependendo dos imóveis que aceitam financiamento, talvez você esteja frustrado porque não tem imóvel que aceita financiamento, eu vou te dar outras opções. Agora a gente vai falar de opções quando os imóveis não aceitam financiamento e você precisa de dinheiro, você precisa alavancar para arrematar esses imóveis à vista que estão lá no site da Caixa. Você não pode perder essas oportunidades. Toma água aqui, né, gente? Vamos lá. Então, você não quer perder essas oportunidades. Gente, eu vou te falar, tem oportunidade demais à vista. Principalmente no POP, abaixo de 50 mil, que a gente já sabe que não vai ter financiamento. E aí são imóveis onde você tem uma liquidez muito rápida e que muita gente não está olhando. E aí eu quero trazer para vocês aqui opções de alavancagem, de estratégias, tá? Para você que tem pouco capital, para você que não tem capital nenhum, começar nesse mercado e não depender apenas, tá? Não depender apenas de imóveis que aceitam financiamento. Vamos lá. A nossa primeira opção aqui é o seguinte, vou colocar solução, tá, gente? Que eu acho que fica... Nossa primeira solução para você levantar capital é o seguinte, é você usar outras formas de levantar recurso, tá? Existem outras linhas de crédito que você pode recorrer para alavancar. Só que aqui a gente tem que tomar um cuidado com o quê? É o que eu ensino, sabe? Dentro do leilão com crédito, eu trago lá em média 7 a 8 alternativas de alavancagem, onde eu entro detalhadamente dentro de cada uma delas, para que você entenda também como usar. Não é sair por aí pegando empréstimo de qualquer jeito, taxa de juros de qualquer jeito, sem entender realmente o mercado, sem saber realmente fazer uma viabilidade dos juros que você vai pagar daquele crédito que você está pegando e do ROI que você vai ter sobre aquele investimento. Tá? Então, crédito é muito bom? Sim, crédito vale mais do que dinheiro. E o que eu tô falando aqui para vocês, gente, é que ricos ficam cada vez mais ricos usando crédito. Não tem empresa que cresce sem crédito. O próprio país tem uma dívida absurda para o crescimento. Então, se você tem a crença limitante de que dívida é algo ruim, pare com isso.
Dívida, né? Quando você faz uma dívida, por exemplo, né? Vamos exemplificar, compra um carro financiado. Isso é uma dívida ruim, dependendo do caso, claro. Se esse financiamento for um carro que não está te dando nenhum retorno financeiro, acima daquilo que você está pagando de juros, não é um investimento bom. É melhor você pegar, em vez de comprar um carro, comprar um imóvel, né? Eu sempre trago esses exemplos assim para vocês. Mas enfim, quando a gente fala de outros tipos de alavancagem, outros tipos de crédito, eu quero começar falando de um dos principais que muita gente não fala dele, que é o home equity. O que é o home equity? E ele tá ficando muito famoso hoje no Brasil, tá? Nos Estados Unidos, vocês já devem ter visto algum filme. E até nos filmes eles relatam exemplos. Ah, hipotequei meu imóvel, aí aconteceu alguma coisa com o ator lá. No filme ele vai perder o imóvel dele, porque ele colocou a hipoteca para pegar um dinheiro emprestado. É exatamente isso. Na Caixa é chamado de EGI, Home Equity é um nome popularmente conhecido, e cada banco dá o seu nome específico. Na Caixa é o empréstimo com garantia de imóvel, tá? É o empréstimo com garantia de imóvel. Então aqui, pessoal, tá uma linha de crédito hoje que muita gente não tá tendo um olhar para ela. Por quê? Ah, Thaís, porque a taxa não está tão atrativa hoje para eu pegar. Beleza, vamos fazer uma continha rápida aqui comigo. Você não pode pegar um tipo de empréstimo desse que hoje a taxa está em média na Caixa de 18% ao ano, tá? Nessa média, tá, pessoal? É uma média aqui. Para você fazer qualquer coisa com o dinheiro. Aí realmente é você afundar na dívida. Agora, você pegar um home equity, que é o quê? Você colocar um imóvel, supondo que você tem um imóvel lá, um imóvel seu, que custa hoje 300 mil. Pode ser um imóvel comercial, residencial, tá? O banco, ele te empresta até 60% do valor do imóvel. Na Caixa hoje é 60%. Então, você conseguiria levantar aí 180 mil, né? De crédito. Beleza. Então, hoje, se você tem um imóvel, se você tem renda, você busca o seu banco, você consegue levantar 180 mil, você já consegue entrar nos leilões da Caixa. E com 180 mil, eu posso te dizer que, se você aprende aqui comigo a usar a estratégia do LCC para comprar imóveis baratos, vender com velocidade, usando estratégia de financiamento, você vai fazer um ciclo, com 180 mil você faz pelo menos umas 2 arrematações pop de imóveis baratos, que você vai vender ali no máximo 12 meses. Eu tô colocando 12 meses, gente, vende antes. Mas eu tô colocando 12 meses que é uma margem boa para você calcular quanto que você vai pagar de parcela desses 180 mil que você pegou durante um ano. Depois você vai vender o imóvel e vai quitar aquilo ali. Você vai pagar juros de um ano. Então a taxa de 18% aqui, gente, não significa nada. Desde que você pegue os 180 mil sabendo aplicar ele o mais rápido possível, no imóvel certo, fazendo da forma correta, usando a estratégia certa. Vou dar um outro exemplo. Se você for um arrematante que já compra imóvel de leilão e está com o imóvel parado. Você foi lá, pegou os seus 200 mil que você tinha guardado, colocou tudo no imóvel, numa arrematação. Talvez você conheça algum arrematante que tenha feito isso. E tá lá esperando vender, porque a gente sabe que tá demorando um pouco mais para vender. Beleza. Tá lá parado, 200 mil. Por que não pega esse imóvel e faz ele virar dinheiro para voltar para o mercado rápido? Não ficar esperando. Pega recurso, volta para o mercado e vai arrematar mais imóveis. Então, gente, o home equity é um produto hoje pouquíssimo falado. Ele tem crescido no mercado hoje entre público que tem mais grana, que tem mais imóveis, não deixam de usar essa estratégia, tá? E para você usar no leilão, mesmo com a taxa de 18% ao ano, a gente está falando que você está comprando imóveis com 60%, 50% de desconto da Caixa. Então, o seu ROI, geralmente no leilão, o retorno é mínimo de 30%. Nem se compara com a taxa de juros que você está pagando. Isso para um retorno de um ano.
que é uma média muito alta que a gente coloca. Conseguem compreender? Vamos lá, home equity. Também você pode tentar uma segunda opção, se você for empresário, um crédito na pessoa jurídica. Você pode tentar um Pronamp, 150 mil lá, com carência ainda para pagar, 6, 12 meses. Gente, Pronamp, você pega 150 mil no Pronamp, com 6 meses de carência, você pegar 150 mil, rematar o imóvel, vender em 6 meses, você nem paga juros do negócio praticamente. Você vai pagar, claro, juros ali dos 6 meses, porque acaba que tem os juros de incorporação, né? Essa carência, ela não sai de graça. Mas você está aliviado da parcela mensal para você pagar isso depois para o banco. Terceira opção, um crédito na pessoa física. Olha só, consignado, por exemplo. Eu tenho um aluno que fez isso, tá? E ele dá o relato dele dentro do grupo, que é o seguinte, eu achei bem legal ele trazer isso. É servidor público, tem um excelente salário. Servidor público, gente, tem uma condição de crédito muito boa nos bancos. Taxa de juros barata, dependendo do valor do órgão, pega um valor muito bom. E esse aluno, ele era um pouco descontrolado, ele deu o feedback dele, eu não tinha organização financeira, às vezes pegava empréstimo para comprar carro, viagens. E depois eu falei assim, poxa, eu tenho esse crédito aqui com várias oportunidades, ele pegou o empréstimo consignado, comprou um imóvel no Rio Grande do Sul, vendeu e teve lucro de mais de 60% numa arrematação, usando crédito na pessoa física, um consignado. Porque às vezes fazia o consignado lá, pagava aquilo, não comprava nada, não crescia patrimônio. Olha que legal. Mas tem que ter consciência também de pegar o crédito. É pegar, fazer a viabilidade de forma correta, usar o crédito para ter o retorno mais rápido possível, quitar com o banco e voltar para o mercado de novo. É isso, tá? Então, tem essas linhas aqui que eu comentei com vocês de crédito. Tem uma quarta, que é o consórcio, mas o consórcio é algo mais estruturado. Eu não vou trazer aqui para vocês, mas existe sim estratégia de alavancagem. Não de você usar o consórcio para comprar no leilão, porque não tem como funciona. Mas é estratégia entre cotistas, tá? Entre cotistas para levantar capital. Mas eu vou tentar trazer uma aula depois sobre isso para vocês, mas dentro do leilão com crédito eu ensino no detalhe isso aqui para vocês, tá? Vamos lá. Agora, o que a gente falou até aqui? Opções, quando o imóvel não aceita financiamento, eu trouxe a primeira solução, buscar outras fontes de recurso. Thaís, não tenho crédito. Em lugar nenhum, não tenho crédito de pessoa física, não tenho imóvel para pôr como garantia, não sou servidor público, não tenho empresa. O que eu faço? Mas eu tenho conhecimento, Thaís, eu estou estudando. Eu já comprei curso de leilão, estou estudando. Eu tenho tempo. Eu tenho tempo e conhecimento. Segunda solução, gente, é para quem tem tempo. Nossa, gente, minha letra é péssima. E conhecimento. Falar para vocês, tem uma aluna que entrou, a Josi. Se ela não estiver aí, ela pode até falar. Ela não vai importar de falar aqui. A Josi, ela entrou pro leilão com crédito e ela tem disposição e tem conhecimento. Ela trabalha, mas na folga dela, hoje inclusive ela mandou uma foto, ela visitando condomínios lá em João Pessoa, mas ela trouxe oportunidade. Nós temos hoje a comunidade, que é a central do arrematante, que é a central, né, a comunidade dos meus alunos. Gente, que comunidade forte. E a Josi, com um mês, gente, não tem um mês, que ela entrou pro leilão com crédito, ela trouxe oportunidade. Com o conhecimento dela, ela já fechou uma assessoria, onde ela já faturou quase 10 mil reais em uma única arrematação, trazendo oportunidade para um investidor, que também é aluno, mas que não tem tempo, que não consegue parar, às vezes, para estudar tudo, mas que viu oportunidade, que tem o dinheiro. Então, o seu conhecimento, ele faz com que você levante capital para que você faça as suas arrematações à vista. O seu conhecimento, você atuar como um assessor. Quanta gente quer entrar nesse mercado, tem dinheiro para entrar nesse mercado, mas não quer botar a bunda para estudar. Às vezes compra o curso, não estuda. Mas você pode ganhar dinheiro com isso. É o seu conhecimento que vai fazer com que você
gere o seu capital, gere a sua renda. Conseguem entender? Então, gente, eu trouxe até um exemplo para vocês que está acontecendo na minha comunidade. Olha que legal isso. Né? Tive outro aluno, o Sérgio, também fez a mesma coisa. Não tinha todo o capital, trouxe um investidor. Olha, eu estou investindo nesse mercado, eu tenho conhecimento, é um amigo, é um parente, é o que for. Você vai ganhar com o seu conhecimento. Aprenda a fazer isso, tá? Então, vamos resumo aqui dessa aula de hoje, porque foi uma aula que eu trouxe para vocês. Eu expliquei para vocês o cenário do mercado, da Caixa, os motivos pelo qual a Caixa não está liberando tantos imóveis que aceitam financiamento, mas que a previsão é que libere, que normalize. Isso é uma fase. A Caixa não parou de financiar, tá? É uma fase não só na Caixa, mas em todos os bancos. Você precisa estar preparado. Enquanto não tem imóvel que aceita financiamento, não vai ser a desculpa para você começar, porque a sua cabeça ela vai sempre caçar uma desculpa para você não tomar decisão. Ah, mas não tem imóvel que aceita financiamento, então não vou começar não. Aí fica aí parado. Existem outras estratégias de alavancagem. Para você que está começando, para você que já está no mercado, né, trouxe para vocês opções, home equity, crédito pessoa jurídica, crédito pessoa física, para usar esses créditos da forma correta, para ter um retorno sobre o investimento que cubra os juros que você vai pagar naquele período para o banco, independente se a taxa está um pouquinho mais alta, ainda assim vale muito a pena. Lembra, você está comprando com muito desconto, tá? E a segunda solução que eu trouxe é a assessoria. Use o seu tempo e o seu conhecimento para você alavancar nesse mercado, para você formar o seu capital e começar os seus leilões, tá? Então, pessoal, o fato de um imóvel não aceitar financiamento não significa que você está fora do jogo. Jamais. Existem caminhos inteligentes para alavancar. Seja com crédito alternativo, seja usando o seu conhecimento. É isso que eu queria trazer aqui para vocês. E, claro, entender o mercado. Tá? E olha, se esse conteúdo te ajudou até aqui, se esclareceu, eu quero que vocês comentem aí, deixem o comentário de vocês sobre essa aula. Qual foi o insight, o que vocês realmente, vocês não sabiam, o que foi de novo, a decisão que vocês vão tomar a partir de agora, com isso que eu entreguei aqui para vocês, porque foi uma aula espetacular, tá? Eu quero que você curte esse vídeo, que se você não curtiu, clica no joinha, vai e se inscreve para continuar acompanhando todos os episódios do Segredo do Crédito, que eu sempre vou estar trazendo aqui para vocês esse conhecimento raríssimo que hoje ninguém ensina no mercado de leilões, quando a gente fala de crédito, quando a gente fala de alavancagem nesse mercado de leilões. E vai se sobressair nesse mercado, ser 1% e vai crescer a partir de agora nesse mercado que as pessoas estão falando que está saturado, mas não está saturado. Na verdade, quem vai se sobressair agora é quem dominar isso que eu estou ensinando aqui para vocês no meu canal, tá? Pessoal, muito obrigada a todo mundo que ficou até aqui comigo. Espero ter ajudado vocês de fato, ter esclarecido, porque eu sei que muita gente tinha dúvida com relação a isso aqui. E agora eu quero que vocês apliquem isso aqui. E quem tiver resultado, vem aqui me contar. Deixa seu comentário aqui que é muito importante. E compartilha, claro, com outras pessoas. Se você tiver grupos de arrematantes, enfim, compartilha esse vídeo aqui porque mais pessoas precisam entender o que está acontecendo no mercado hoje, tá? Até breve!